Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser sobre arquivos, né? A gente manipula arquivos, sei lá, um documento de texto, uma imagem, mas o que são os arquivos, né? Os arquivos nada mais são do que é, um tipo específico de dado que é armazenado em algum dispositivo, né, que a gente pode fazer uma leitura ou escrever nele. Né? E aí, bom, a gente vai tentar explicar um pouco mais esse conceito ao longo dos vídeos dessa nossa aula, ok? Então vamos lá falar sobre arquivos, né? Para que a gente utiliza os arquivos no nossos contextos de programação em C, tá? Muito bem, antes de começar a falar sobre arquivos, a gente tem que falar sobre fluxo de dados. Tá? O que são os fluxos de dados? Né? A gente pode trabalhar com diversos tipos de arquivos. Né? E esses arquivos, eles podem vir desde um teclado, de um disco, pode vir de uma impressora, de uma câmera, enfim. Existem vários tipos de arquivos que a gente pode trabalhar, né, com vários inputs e outputs de dados, podemos dizer assim. Né? E aí acontece, a gente não tem uma forma única de tratar cada um desses tipos. Cada tipo de dado ele é tratado de uma maneira diferente. Então, para isolar esse problema, é utilizado um contexto, né, é utilizado um conceito de fluxo de dados, de stream, onde a gente vai receber algumas informações através de rajadas. Né? Então, por exemplo, quando a gente está escrevendo no teclado, o que a gente está recebendo, na verdade, é um stream, um fluxo, né? No caso, no fluxo de texto, mas é um fluxo de texto que vai ser interpretado pela nossa biblioteca. Né? Todos os sistemas de arquivo que se comportam da mesma maneira, né? Não importa o arquivo que nós estejamos manipulando, ele sempre vai trabalhar com esse conceito de fluxo. E dados podem ser manipulados de diferentes tipos de fluxos. A gente pode ter os fluxos de texto ou os fluxos binários, é o que a gente vai ver já aqui no nosso próximo slide. Então, o que viria a ser o fluxo de texto? Né? O fluxo de texto ele nada mais é do que uma cadeia de caracteres, uma string, né, que pode ter ou não várias linhas, ou seja, dentro dessa cadeia podem ou não ter aquele /n, né, o caractere de indicação de quebra de linha, né, e ele é finalizado por um caractere de final de linha que a gente conhece, que é o nosso /0, né, um caractere nulo. Então, nesse caso, né, quando a gente trabalha com escrevendo ou lendo uma string, por exemplo, a gente está trabalhando com fluxo de texto. Né? Bom, nesse fluxo de texto existem dois tipos de dado padrão, que é o std_in e o std_out, que a gente já viu na nossa aula de string, né? Nessa aula tanto na aula de string quanto na aula de entrada e saída, né? No console. Né? Então, nesse caso, o que é o std_in? std_in vai ser a entrada padrão, né, de dados, geralmente sendo caracterizada pelo teclado. Né? Quem define isso é o sistema operacional. Então você pode ter um sistema operacional maluco que diz que a entrada padrão é, sei lá, o mouse, não sei. Né? Então, através do mouse, o mouse um pouco diferente, ele vai ficar capturando lá as informações. E aí você tem a entrada de dados através do mouse e a saída vai ser, sei lá, um projetor, vai ser um monitor, ou a saída de dados é uma impressora. Enfim, quem define tudo é o sistema operacional. Tá? Então, quando a gente inicia um programa em C, o que o programa faz é perguntar para o sistema operacional quais são os padrões. Qual é o seu padrão de entrada? Qual é o seu padrão de saída? Ele pergunta isso e através dessa característica que o programa é executado. E a definição dos caracteres que estão associados a esses fluxos depende do sistema operacional. É o sistema operacional que determina quem é nossa entrada padrão e nossa saída padrão, bem como é o sistema operacional que vai gerenciar todo essa comunicação entre o dispositivo e
o armazenamento, né? Ele vai trabalhar com essa interface entre o programa e o periférico que estiver disponível, né? Ele também vai gerenciar todos os periféricos que podem servir para a aplicação desse programa, por exemplo. Então, se eu quiser trocar o periférico, eu posso, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então aqui nós temos um exemplo, né? Aqui seria o nosso std-in, né? Nosso standard in, que é o teclado, e o standard out vai ser o nosso display. Além deles, nós também temos o standard error, né? Que é esse stderr, né? Que é o padrão de erro. Onde é que o erro vai ser exibido? Nem sempre o erro é para ser exibido no console principal, né? No stdout. Ele pode querer imprimir o erro numa impressora, né? E aí o usuário não vê essa informação, mas o programador depois vai lá e consulta a folha de erros e lá está escrito qual foi o erro que foi executado. Mas mais uma vez, quem controla isso efetivamente é o sistema operacional. Então aqui nesse exemplo o que nós temos é que nós entramos os dados através do keyboard, né, no nosso teclado, e esse cara vai ser o nosso std-in, que vai inserir dados, né, através do nosso fluxo de texto, né, já que o nosso teclado é um teclado de texto, né, teclado de caracteres. Então ele vai inserir texto para o nosso programa vai trabalhar com essa informação e depois ele vai retornar essa informação de duas maneiras, né? Se não tiver nenhum erro, ele vai exibir através do stdout e exibir lá através do nosso, sei lá, printf, o nosso puts, enfim, ele vai através dessas funções específicas para exibição de informação, ele vai exibir para a gente no nosso display, no nosso console. Se houver um erro, ele também vai mandar, no nosso exemplo aqui, também vai ser exibido na tela do usuário, vai ser exibido no console, porque ambos, tanto o stdout quanto o stderr, ele também está apontando para ser exibido no display do usuário. Então as mensagens de comuns do sistema e as mensagens de erro estão sendo exibidas aqui no display. Então esse é o fluxo: eu recebo dados pelo keyboard e exibo através do display, né? Recebo através do teclado e exibo através do monitor. Então, além do fluxo de texto, nós temos também o fluxo binário, né? O fluxo binário ele vai ser um conjunto de bytes que vai ser lido de forma crua pelo nosso programa, né? Então, geralmente a gente vai receber essas informações de algum dispositivo externo, como por exemplo a webcam que está me filmando nesse momento. Ela está mandando um fluxo de bytes para esse programa de gravação, e esse programa de gravação está pegando esses bytes e está entendendo que isso é um vídeo, e esse vídeo tem que ser interpretado dessa maneira específica, e é através dessa abordagem que a gente consegue trabalhar com a entrada de vídeo, por exemplo. Tá? Então, os dados que são enviados, eles são enviados crus, né? Diferente do fluxo de texto que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Existe uma correspondência 1 para 1 entre os dados do dispositivo e os dados do fluxo que o programa manipula. Então, o que acontece é o seguinte: enquanto que se eu tenho uma informação, cada caractere que eu digito no teclado, por exemplo, cada caractere é armazenado como uma posição de memória diferente. Já se a gente mandar como um fluxo de bits, a gente consegue fazer algumas aglutinações, né, algumas interpretações desse texto, dessa informação, salvando ela de uma maneira mais apropriada. Tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar um exemplo mais adiante, né? No fluxo de texto, os dados são armazenados como caracteres sem conversão para representação binária, eu vou mostrar a seguir. E no fluxo binário, cada número inteiro ocupa 32 bits e é armazenado de forma binária. Eu vou mostrar também no próximo slide para a gente ilustrar esses pontos todos aqui, da diferença entre um fluxo de texto e um fluxo binário. Então aqui, como a gente pode ver, o que está acontecendo? Eu estou digitando no teclado, tá?
12 espaço 113 espaço AB, ok? O que está acontecendo aqui? Se eu estou olhando ele como um fluxo de texto, tá? Então quem está me fornecendo isso é um teclado, e o teclado está sendo configurado como um fluxo de texto. Eu vou ler esse 12 aqui, cada parte desse número como um caractere, assim como eu fiz aqui. E aqui também como um caractere, cada um como um caractere, mas eles são realmente caracteres mesmo. Já no fluxo binário, vocês podem observar que o armazenamento é feito de uma maneira diferente. O armazenamento ele aglutina as informações, reservando espaço de memória para o seu armazenamento do tipo que ele conseguiu identificar. Então aqui o 12 ele não é armazenado como o caractere 1 e o caractere 2, ele é armazenado como o número 12 do tipo inteiro, gastando nesse caso aqui 4 bytes para ser armazenado, 4 bytes ou 32 bits. Já aqui também a mesma coisa, né? o 113 ele também vai gastar 4 bytes para ser armazenado, que é um número do tipo inteiro. E a letra A e a letra B, ele interpretou que é um caractere, cada um deles é um caractere. Então ele vai armazenar essa informação justamente com o tipo com tipo char, né? Tipo de caractere efetivamente. Então ele vai gastar 1 byte, né, 8 bits, para armazenar essa informação. Então, o interessante então é que no fluxo de texto, cada informação que eu recebo ele é alocado num espaço exclusivo para ele, né, no espaço de memória, enquanto que aqui no nosso fluxo binário, esses dados eles são interpretados e armazenados de maneira que cada um caiba dentro da posição de memória mais adequada para a sua representação. Bem, isso é o que eu tinha para falar nessa aula, né? Vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, então, a gente vai começar a falar efetivamente de arquivos, né? Também na parte de como é que a gente manipula um arquivo, né? Principalmente arquivo de texto, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui no nosso curso. Beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.